esse dia de palestras sobre advocacia, as prerrogativas do advogado. No início da carreira é algo que nós nos preocupamos muito. E o curso de Direito, Centro Universitário de Belo Horizonte, tem a honra, nessa noite, de receber ilustres colegas da OAB, pessoas que nós admiramos, né? Pessoas que têm toda uma trajetória. O professor Adilson, é uma honra, viu, professor? A honra é minha. Né? Aí, como o pessoal brinca, eu era pequeno, já te ouvia. Aí ele fica até chateado quando é isso, né? Ele é brilhante há muito tempo. E nós temos essa honra, essa alegria. Eu queria estar falando um pouco dessas pessoas tão importantes, né? O doutor Adilson Rocha, ele é advogado criminalista, né? Ele tem doutorado em criminologia e é alguém que realmente tem brilhado na área do direito penal. Tem aqui ao meu lado o doutor Rafael, que brilhante advogado, né? Em várias áreas, inclusive empresarial, trabalha também com estágios, né, na UAB, tem feito um trabalho maravilhoso. Eu queria também, né, que Lidomar, né, que é uma pessoa que nós temos um carinho enorme, assessor geral do UAB, é alguém que realmente sempre me encanta, me deixa muito feliz, foi meu aluno, brilhou como aluno e até hoje brilha. Então, isso é muito importante. Eu gosto muito de fazer esse link entre a academia e a realidade, né, irmãos? A academia e aquilo que você vai produzir. Então, algo que me encanta muito, ver o Lidomar bem, ver o Sanders, e tantos, né, alunos nossos aí, hoje, sendo protagonistas na advocacia. Algo que pode acontecer com você, algo que só depende de você, né? Você pode se envolver na cátedra. Então, sem mais delongas, né, nós já vamos passar, então, ao doutor Rafael, para ele estar iniciando a palestra, depois teremos o professor Adilson, depois teremos, né, o presidente da OAB, o professor C. Boa noite. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Oliveira. Hoje eu estou como presidente da Comissão de Estagiário e Assuntos Estudantis da OAB de Minas Gerais. Queria aqui agradecer pelo convite da UNI Horizontes, em nome do professor Calil, com a honra de encontrar meu professor da primeira especialização em Direito Empresarial, Henrique Viana. E, na verdade, a gente vem palestrando, né, Lindomar, por Minas Gerais, para conversar um pouco sobre estágio, sobre o início da advocacia. Eu sou um jovem advogado, vou fazer 5 anos agora, no início início do ano, faço 5 anos. Talvez aí, né, a gente tenha conseguido galgar algumas coisas, principalmente uma área que não é tão familiarizada, principalmente no nível da advocacia, que é uma área de direito empresarial. Mas também falar um pouco sobre essa aproximação, né, que hoje existe dentro da OAB de Minas Gerais. Quando eu era estudante, iniciei em 2013, eu não conhecia a OAB. Eu fui conhecer a OAB logo quando peguei a minha carteira de estagiário, e antigamente a gente pagava inscrição para entregar documento lá na sede, 200 e poucos reais, mais 400 reais de anuidade. E hoje, junto com essa diretoria da OAB que vem promovendo essa aproximação de vocês, estudantes estagiários, junto à ordem dos advogados, hoje vocês não pagam inscrição. A inscrição é isenta. Hoje é R$0 para vocês fazerem inscrição como estagiário dentro da ordem dos advogados. E também, hoje a anuidade é R$33. Com certeza, duas Heineken ali no barzinho, ali, né? Ali tem um franguinho aqui atrás, né? Tem. Exatamente. Então, quando eu assumi o cargo, né, eu fui diretório acadêmico, presidente de atlética, eu era do fundão, gostava dos jogos jurídicos, mas eu não tive esse contato com a OAB dentro da minha universidade. E aí, depois eu fui como advogado, e aí já na minha primeira especialização lá na PUC Minas,
provavelmente uma aula de direito penal trabalhista, eu dei uma fugida. Chamei um colega e falei, ó, tá tendo um evento aqui de jovens advogados da OAB de Minas Gerais, vamos lá conhecer, vamos lá ver como é que é isso. A gente, quem escolhe a advocacia, vai ter que participar da OAB. E aí, eu sempre tive isso dentro da minha cabeça, que onde eu estivesse, eu queria participar. Foi assim na minha faculdade, foi assim dentro da OAB. E aí, conheci o Paulo, presidente da OAB Jovem, a gente participou. Não tinha, inclusive, estudos, né? A OAB Jovem, para quem ainda não conhece, tem estudos acadêmicos em diversas áreas, trabalhista, penal, tributário, enfim, e não tinha empresarial. E aí foi onde eu conversei com o Paulo, falei, Paulo, por que não tem empresarial? Ah, direito empresarial são para grandes advogados, grandes escritórios, bancas gigantescas, e também não tem muita paixão, né? Quem já teve empresarial, por exemplo? Gostaram de título de crédito? Aí. O professor está aí. Você apaixonou. Rodrigo. Aí, a grande maioria não consegue. Não teve algo com o Rodrigo. Não teve aula com o Rodrigo, não consegue se familiarizar. Mas aí a gente mostrou um estudo, enfim, para a OAB e criaram o grupo de estudo de direito empresarial. Foi ali que virou a chave. Eu falei, olha, a OAB não é aquilo que a gente imagina quando a gente está longe, né? E é um grupo fechado, é um grupo que a gente não consegue acessar. Eu não tenho ninguém dentro da OAB e foi trabalhando que a gente conseguiu chegar aí, em muito trabalho, né? Viagem para cima e para baixo. Eu falo que a OAB ela te dá 3 coisas: amigos, cabelos brancos e barriga. Porque você não tem tempo mais para ir para academia. Então, comecei a trabalhar dentro da OAB e a gente foi caminhando. E aí, quando surgiu a oportunidade de participar dessa diretoria, eu falei com o Sérgio, Sérgio, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é essa aproximação da OAB com a faculdade, com o estudante. A gente precisa, primeiro, a OAB está lá dentro, para vocês conhecerem as funções, os trabalhos, e também trazer vocês para a OAB. Tanto é que vocês realizaram, né, a visita técnica na sede da OAB, conhecendo, né, toda a estrutura, diretores, o trabalho que está sendo realizado. E hoje é essa diretoria, esse trabalho que vem sendo realizado constantemente dentro da OAB. E aí, a comissão de estagiário e assuntos estudantis, que é a comissão de vocês, de início, que é a porta de entrada de vocês dentro da OAB, ela tem alguns objetivos. O principal deles é ensinar vocês esse início da advocacia, que não é fácil. O Adilson, aqui, 2 grandes criminalistas, né, os maiores, se for o maior do Brasil, de hoje, vão ensinar, passar um pouco para vocês dessa experiência. Na área criminal, aí já não me pertence, né? Essa área, mas é ensinar esse início. Porque quando a gente sai da academia, sai da faculdade, a pancada é muito maior. E aí a gente não vai ter alguém para ensinar, alguém para orientar, e tudo é mais difícil. Então, esse início, e a comissão existe para isso, para vocês aproveitarem e fazerem network. Eu falo muito isso dentro do escritório, a Maria Clara está ali, advogada do escritório, trabalhista ainda, né? Melhor ainda. Mas de ensinar, né? De abrir as portas para vocês. Hoje vocês estão tendo a oportunidade de conhecer os melhores advogados aqui de criminal, na área criminal. Na OAB, todo dia tem um grande advogado. Professores aqui excelentes, maravilhosos, referências em cada área, de aproveitarem essa oportunidade de começarem o seu network. Eu falo muito isso, hoje no escritório eu falei, a gente teve uma discussão sobre os estagiários. Engano, primeiro erro do estagiário é achar que só vou procurar estágio a partir do 5º, 7º período, porque aí eu vou ter uma experiência, etc. Mentira.
Dentro do meu escritório tem estagiário que hoje está no segundo período, iniciou no primeiro, mexendo com societário. A menina está vendo tudo isso. Filosofia, sociologia, metodologia, tudo que elas iam. E hoje está trabalhando com societário dentro de um escritório de advocacia. Se engana, o primeiro mito que existe no estágio é esse. Ter que esperar para fazer o estágio. Hoje, a regularização da ordem, tirar a carteira da OAB é a partir do 7º, que é uma legislação do estatuto. Agora, vocês podem iniciar o estágio a partir do primeiro período. E a gente inicia com essa troca aqui. Com esse network, com esse contato, participando de eventos, associações, enfim, atlética, diretório acadêmico, se não tem, crie. É a melhor forma de vocês trabalharem em vários aspectos. Oratória, a timidez, contato. É esse que é o momento de vocês agora na graduação. Outro mito também que a gente vem desfazendo dentro da OAB é essa questão da participação. Né? A OAB é distante. Na verdade, aqui está uma prova viva, fez estágio lá no escritório. Pode desmentir tudo. Mas essa participação dentro da OAB. Eu tenho estagiário dentro do escritório que foi contratado depois de um evento da OAB. Ela foi em um evento de advogados, se não me engano, era de direito empresarial, inclusive. Ela foi com a camisa da faculdade e, ao final, ela levantou a mão, perguntou alguma coisa lá, provavelmente sobre títulos de crédito. E... não, falei, vai. Uma estudante, dentro de um evento, dentro da OAB, com advogados, abrir a voz, falar, me chamou a atenção. Ela fez entrevista no escritório, hoje está no escritório quase 2 anos já, praticamente. Então, a gente precisa começar a fazer essa participação. E outra coisa que eu falo muito dentro do escritório, para todo mundo, é a questão da imagem, que é o que me preocupa. Hoje, agora, nós, inclusive, no meu Instagram abriu vários estágios dentro do escritório. O Instagram é Rafael Oliveira, com 2as.adv. E dentro dessa vaga, nós colocamos alguns requisitos. E esses requisitos, ninguém lê. Hoje o estudante não lê as coisas. Hoje eu falo muito, né? Questão de currículo, questão de apresentação, de imagem. Vocês, estudantes, precisam preocupar com isso agora. Vocês são o impacto da imagem. Vocês são o produto. A Dilson ali falou na sala de reunião uma coisa. Você não é advogado, você não precisa vender seu produto. E a gente vende para a nossa imagem. Hoje eu abri vaga de estágio, eu não olhei mais, mas até a hora que eu saí aqui, currículo. Em Word, currículo, escrito diferenciais. Português fluente. Ela é brasileira. Não, eu recebi um hoje, né, Maria Clara? Já tinha versão. O cara falava até holandês. Não precisa, chama holandês intermediário. Mas o currículo era horroroso. Caramba, entendeu? Então, são esses detalhes que fazem a diferença para vocês arrumarem um estágio e depois futuramente serem advogados, e a comissão se preocupa, a comissão trabalha. Nós temos eventos, palestras, a gente roda falando sobre essas dicas para a gente tomar cuidado. Eu já recebi currículo de foto de estagiário de boné. Sério. Mulheres pegam a foto no Instagram, lá no chalézinho, e postam no currículo. E às vezes não é nem por maldade. Você quer ver um detalhe pequeno que faz toda a diferença dentro de uma entrevista de emprego para estágio? Você chega dentro do escritório de advocacia criminal. A vaga aberta para você trabalhar com criminal. Você chega lá, a pessoa sempre fala assim, não, mas eu tenho vontade de fazer concurso para promotoria. Não, eu gosto de empresarial. O que você está fazendo aqui, poxa? E às vezes não é por maldade, é por falta dessa experiência, desse contato, dessa troca, dessa conversa, e o estagiário passa por isso. Coloca redes sociais. Hoje, gente, nós, principalmente jovens advogados, rede social é livre. A gente, claro, tem um código de ética, a gente não pode fugir, existem algumas regras, mas hoje é liberado. Vocês podem fazer a imagem, os educacionais,
está liberado. Documento 205 do Conselho. O estagiário ele tem que iniciar já o primeiro período sobre isso. Começar a cuidar da sua imagem. Eu tinha uma estagiária dentro do escritório, que hoje, inclusive, ela foi para o lado negro, ela está lá na promotoria, você está sabendo. Ela, um certo dia, um colega meu advogado, coloca uma coisa na cabeça. Belo Horizonte é um outro. Todo mundo conhece todos. O mundo jurídico é 10 vezes pior. Nós vamos encontrar no fórum, na faculdade, para que você formar, você vai dar palestra. Nós vamos encontrar algum lugar, no Baretão. Onde for, vai ter um advogado. E às vezes as pessoas não tomam esse cuidado. Eu tive uma estagiária dentro do escritório, e aí começou a andar comigo, dentro do escritório, conhecendo todo mundo. Um certo dia, eu em casa, um colega meu advogado falou assim: Rafael, você conhece a estagiária que está trabalhando com você? Isso. Por quê? Não, você já viu os stories dela? E, cara, pelo que eu vejo, não tem nada demais. Não, vai lá dar uma olhada. Por óbvio, eu estava ocultado, né? Pelo menos isso ela foi esperta. Mas aí depois me mandou, gravou o vídeo da tela do telefone. Gente, a menina estava revoada. Né? É assim que fala. Faltou só aqueles baile funk de São Paulo, com guarda-chuva. Mais ou menos isso. Olha a imagem que ela está passando. Primeiro, ela é um escritório. Eu sempre falo isso. Com todo mundo lá. Então, depois ela foi para a promotoria e o promotor que resolva. Mas nós somos a nossa imagem. E o pior é do meu escritório. Você falou. O cara ligou ela ao Rafael, que é sócio do escritório, estava lá. Então, essas maldades, enfim, essas ideias, preocupações que nós temos que ter, é a partir do primeiro período. Eu gosto de dizer que assim, a gente inicia na advocacia, por óbvio, não estou falando aqui de regularidade, legalidade, mas nós iniciamos a advocacia a partir do momento da matrícula. A gente fez a matrícula na faculdade, nossa cabeça tem que virar. E por 2 pontos. Primeiro, os nossos primeiros clientes serão amigos e familiares. Podem ter certeza disso. E só vão conhecer vocês se vocês tomarem cuidado com a imagem de vocês. Vocês começarem a atuar como advogado que vocês querem ser. E aí, seja em qual área, enfim, agora no início da caminhada de vocês, é difícil escolher a área. Mas o segundo ponto, também dessa importância da imagem, é a área que vocês querem, a vida que vocês querem. Existem hoje 1 milhão e quantos advogados? 200 mil. 200 mil? Em Minas Gerais são 150 mil, não são? 141. 141 mil. Indomar sabe todos os números. 141 mil advogados. Alguns órgãos, mas quantos realmente são donos? E mais chega dentro do escritório, é empresário, fala assim: olha, eu vim aqui porque vocês são especialistas em direito empresarial. A advogada que está me atendendo, ela faz de tudo, mas não faz de nada. Ela não é especialista em nada. Eu estou com um advogado que não me responde, não consegue me dar retorno, não tem relatório de processo. Você consegue me atender? Hoje, 80% dos clientes que chegam no escritório já possuem advogado anterior e estão insatisfeitos. Então, a gente precisa realmente ser bom naquilo que a gente faz. E a gente só faz isso com a nossa mente. Quando você quer ver uma coisa, gente, cliente, mesmo que seja na área empresarial, enfim, a gente gosta de falar assim: ó, ele é meu advogado. Recentemente eu dei uma entrevista no SBT e aí eu mandei uma lista de transmissão para meus clientes. Aí às vezes eu solto algumas coisinhas. Eu mandei a reportagem, nossa, vou ligar para briga de empresa familiar, né? Vou ligar para minha irmã, para ela ver a reportagem, olha o advogado. Quem é, Gosta. É a imagem. É a imagem que vocês passam. Outro ponto também que eu gosto sempre de falar nas palestras, principalmente nessa questão do início, é a própria especialização.
hoje não cabe no mundo jurídico, na advocacia, o geral, clínico geral. Aquele que mexe com o criminal, aquele que mexe com o direito internacional, direito de startups. A gente hoje não cabe mais esse advogado. Aí, o Giovanni gosta muito da palavra de medíocre, né? Que é o médico, que é aquele coisa. E realmente hoje a gente tem que sair disso. Nós estamos dentro de uma sociedade, enfim, jurídica, que a grande maioria é mais do mesmo. Destacar. A gente precisa fazer diferente. Especialização, mestrado, doutorado, igual a Dilson, MBA, pós, enfim. Nós precisamos começar a distanciar do mundo. E essa é uma coisa que eu sempre falo dentro do escritório. Outro assunto interessante que aí a gente começa a ter com estágio, tudo isso que eu estou falando, vocês já iniciam o estágio. Não esperem pegar a carteira da OAB para vocês serem advogados. A advocacia, onde vocês querem chegar, já iniciou. A partir do momento que vocês fizeram a matrícula na Unihorizontes. E aí, fazendo com esse aparato geral que eu estou fazendo, óbvio, não tem outro caminho a não ser o crescimento profissional e pessoal de vocês. Então, seguindo essas regrinhas, semana passada eu dei palestra em Lavras, eu coloquei tópicos óbvios. E aí eu falei, talvez não sejam tão óbvios, ou às vezes o óbvio precisa ser dito. A gente esquece esses detalhes. E isso faz muita diferença. Que não pensem, por exemplo, que o currículo, que é o exemplo que eu usei, atinge só o estagiário. Lá no escritório, para contratar advogado, é uma luta. A Maria Clara passou nos testes. Currículo bem feito, postura, palestra, postura, sabe conversar, não tem medo. Eu gosto de dizer que lá no escritório é assim. E aí vocês estão hoje, gente, desde o início do envio do currículo, a última coisa que o recrutador está vendo é o direito. Se você sabe ou não sabe direito. Estão analisando outras coisas. Escritórios grandes que possuem RH, então, estão sendo observados até na forma dessa coisa. Lá no escritório eu tenho uma máxima que é o seguinte, cafezinho. Todo mundo chega lá no escritório para fazer entrevista, oferece café e água. Vocês dois passaram, né? O cara que aceita o café, a água, ele já tem um ponto a mais. E aí o RH explica, eu não sei como é que a explicação concreta disso. Mas exatamente, a pessoa está à vontade, a pessoa não está com medo, a pessoa consegue conversar, ela consegue lidar com situações difíceis. Tem gente que vai lá no escritório e é assim, não abre nem a boca. Morre de medo. Por isso que eu passava em tudo, eu comia tudo que tinha. A Dilson também passava, né, Dilson? Na nossa época, a gente não comia mesmo. Mas é isso mesmo. Se oferecer, pode falar. Boa noite a todos. Pessoal, que fala o seu nome? Rafael. Está muito bem na caixa de assistência. Eu gostaria de falar sobre a assistência, que é o braço direito da OAB. Esse mercado que todo mundo que é direito não sabe o benefício que o advogado tem, e é muito importante para todos. Sim, eu vou chegar nisso daí. É que, na verdade, inclusive, foi uma vitória através do movimento da Comissão de Estagiário e Ação Estudantil. Logo no início do mandato, a gente solicitou, né, ao presidente Gustavo Schalke, presidente da Caixa de Assistência, que vocês, estagiários inscritos na OAB, tivessem todos os benefícios da Caixa de Assistência que hoje nós, advogados, temos. Então, vocês hoje possuem plano de saúde mais barato, o Albert Einstein, né, que é uma consulta gratuita a qualquer momento com o Hospital Albert Einstein, simplesmente colocando o número da ordem dentro do aplicativo, plano funerário, enfim, vários outros benefícios, que são tantos, que a gente precisa entrar dentro do site para saber, não sei de qual. Mas isso foi uma vitória da comissão a partir desse movimento que a gente começou a fazer dentro de Minas Gerais. Tá? Então, hoje, o estagiário regularmente inscrito, e aí por R$ 33,
vocês possuem isso tudo junto à Caixa de Assistência dos Advogados. Tá? Mas, além disso, da assistência da Caixa de Assistência, da CAA, é esse movimento dentro da OAB que precisa ser feito. Eu gosto de dizer aqui, já para finalizar e passar para o Adilson, a gente criou, Adilson, e aí você está comigo desde quando eu nasci, Peguei ele no colo. Nós criamos uma semente dentro da OAB de Minas Gerais. Essa comissão existe, né, há 10 anos, e um pouco mais agora, né? Mas não tinha esse movimento. Muita gente desconhecia esse trabalho que a gente fazia de auxílio ao estudante. Eu recebo, gente, já me ligaram dentro do escritório para tirar dúvidas sobre estágio, olha, como é que eu envio um currículo? Eu gosto muito de postar sobre isso, tem vídeos no Instagram e tal, mas a gente está aqui para ajudar. E é esse movimento, a gente criou uma sementezinha que está sendo regada, e a gente precisa de vocês, estudantes, dentro da OAB de Minas Gerais, para continuar esse serviço, para continuar esse trabalho que vem sendo realizado. Vocês, né, que estão aí formando, na graduação, vocês são o futuro da OAB. A gente precisa passar esse bastão para ter essa continuidade e participe. Além das 3 coisas que vocês ganham, que é barriga, cabelo branco e amigos, é uma porta de entradas, de network, de contato, de parceria, de relações, de coisas que talvez fora desse movimento seria muito mais difícil. E assim, para finalizar, eu gosto sempre de falar uma frase que eu levo para minha hoje, inclusive eu falei dentro do escritório, a estagiária lá do segundo período estava com medo de fazer a apresentação. No escritório a gente faz a apresentação de vários temas, ela estava com medo. E aí eu falei com ela, olha, se está dando frio na barriga, é porque você está no caminho certo. A partir do momento que a gente perde o frio na barriga, o medo de encarar as coisas, a gente morreu. E aí eu estou fazendo sempre o mesmo tom automático, e a gente perde aquele ânimo de viver, de trabalhar, de encarar e conquistar coisas maiores. Então, vocês agora, medo, eu não sei direito empresarial, eu não sei direito penal, eu estou com vergonha de ir na OAB, de participar de reunião, de eventos, eu estou com medo de conhecê-los. Mentira. Encara esse medo. E é esse medo que, às vezes, é a porta de entrada. E aqui um exemplo de um colega de vocês, que foi dentro do meu escritório, sem vaga aberta de estágio, deixou o currículo dele e falou, eu quero aprender. E ele foi contratado dentro do escritório. Encarou o medo dele. Hoje, você foi pro criminal, né? Pelo amor de Deus. Hoje, está aí, né, já formando também, né, pegou a carteira, entreguei para você a carteira de estagiário, mas é um cara que encarou os medos aí e tem um caminho brilhante para ser seguido. Espero que tenha ajudado um pouco, colocado uma pulga atrás da orelha de vocês, que participem, comecem a seguir a comissão nas redes sociais, faça parte, divulgue isso, vai na OAB, vai tomar um café lá com o Domar, um pão de queijo, sempre tem. Falou que queria participar de... Tem quantas comissões, Lindor? 120. 120 comissões dentro da OAB. Direito animal, direito agrário, direito empresarial, penal, carcerário, muita coisa. Vai lá, participa. Às vezes é um estágio de direito penal que é muito difícil, né? Estágio de direito penal, às vezes vocês conseguem estágio lá dentro. Comecem a participar da casa de vocês. A OAB é a casa de vocês, do estudante, do estagiário, do advogado, da sociedade. Não deixe essa oportunidade que vocês estão tendo hoje de participarem da OAB de Minas Gerais, principalmente por essa diretoria que fez acontecer esse movimento, que apoia o estudante, o estagiário, o jovem advogado. Então, nós estamos aí no momento certo de fazer acontecer dentro da advocacia em geral. Queria agradecer mais uma vez à faculdade por esse momento. Eu gosto de dizer que comigo é um bate-papo. Se alguém tiver dúvida, quiser trocar, enfim, não sei se vai ser no final também, a gente fica à disposição aqui. Obrigado a todos.
Queria registrar a presença do doutor Gustavo, presidente da OAB Jovem, da subseção aqui do Bar Preto, subseção. A doutora Elna, conselheira seccional da OAB. Seja bem-vinda, querida. Henrique Leite, presidente da OAB do Bar Preto. E também registrar a presença dos nossos ilustres professores, né? Professor Rodrigo, professora Gabriela, professor Henrique, né? Registrar também a presença que estava conosco, né? A nossa reitora, sempre ajudando, sempre dando força. E é muito importante entendermos, né? O início da advocacia ele não é fácil, mas tem que ter coragem, vontade, força, determinação e se reinventar, né? Lembro, acho que o Lindomar vai lembrar muito disso. Nós falávamos muito sobre o início da advocacia, dávamos, né, algumas palestras, trazíamos alguns palestrantes sobre esse assunto, e muitos assuntos vinham à baila, como, por exemplo, né, há anos atrás, falava muito que o advogado sempre tinha que cobrar consulta. Então, às vezes, ele estava numa área, como previdenciário, trabalhista, onde as pessoas não tinham condição de pagar consultas, né? E quando às vezes tivemos debates sobre isso, eu lembro que um dia, num desses debates, né, a gente morreu de rir disso, né? Uma das pessoas falou, não, você tem que cobrar. E tudo. Eu falei, não, mas não tem como se a pessoa não tiver, né? Aí eu expus aquilo que eu pensei. Eu falei, olha, é importante que a gente entenda que na advocacia você tem que procurar o seu nicho. Tem que procurar aquela área onde você vai conseguir se desenvolver. E dentro dessa área, pode ser que o seu cliente não tenha como pagar a consulta. Aí eu usei uma frase, todo mundo ficou rindo, né? Eu falei, olha, porque se a pessoa chegar no meu escritório, isso é a advocacia lá atrás, né? Não tinha escritório ainda como eu tenho. Quando chegar alguém no seu escritório, a causa for boa, você não vai na consulta, nenhum problema. Eu quero a procuração, né? Eu quero trabalhar primeiro, eu quero ter a oportunidade de advogar. E aí eu falei, né? Quem vive de consulta é médico. Advogado vive do seu trabalho, do seu labor, né? Então, são muitas coisas que vão se reinventando o tempo. Aquilo que antigamente era obrigatório, hoje é diferente. A forma que você encontra um advogado hoje tem que ser uma forma muito mais fluida, muito mais fácil. Quantas vezes eu ouvi, né, ainda como aluno, cliente não pode ter seu telefone. Eu ouvi tanto isso, né, gente? E isso hoje é tão diferente. Hoje, na mídia social, você é tão achado, tão encontrado, né? Então, muitas coisas, muitos paradigmas vão sendo quebrados, alterados, né? Por isso que é tão bom participar do AB, estar perto, porque aí você vai tendo a oportunidade de se reciclar, você vai tendo o network, e nós estamos muito felizes, né, com essa gestão. Queria agradecer muito a gestão da pessoa, né, do Lindomar, porque realmente é uma gestão que se aproxima da faculdade, que abraça, que quer ser, né, realmente presente na vida das pessoas. Como eu também sou pastor, sempre falo, meu pastor tem que ter cheiro de ovelha. E a mesma coisa, né? O AB, nessa gestão, ela tem cheiro de advogado. Isso é muito importante. Isso está sendo um grande diferencial. E por isso, né, todos nós apostamos tanto, né, nessa gestão, em tudo que ela está trazendo. Muito obrigado a vocês. Passar para o ilustre professor Adilson. Boa noite. Estudantes, colegas advogados, advogadas, companheira conselheira. Quero dizer que muita honra que aceita esse convite para estar aqui hoje, para falar para os futuros advogados e advogadas e também membros lá do judiciário, que serão funcionários públicos ou servidores públicos. Dizer inicialmente que eu realmente conheci o Rafael bebê, peguei esse menino no colo. Inclusive, a mãe dele fez um divórcio de uma vez, eu não sei se o terceiro ou quarto, que eu já casei algumas vezes. O divórcio é até interessante, porque divórcio amigável, consensual, tudo certinho, né? Aí chegamos lá dentro do juiz, para o juiz homologar o divórcio, e a Ivana, que é a mãe do Rafael, ela era advogada minha, e advogada da outra parte também, da minha ex-mulher, que é tudo consensual. Aí o promotor de justiça era um promotor, hoje é procurador de justiça, de Nova Lima, que veio para cá, para Horizonte, trabalhar na vara de família, eu nem sabia. Aí, quando ele chegou, eu o conhecia bastante, era amigo dele, eu até escondi para ele não me ver. Aí o juiz chegou, que tinha que ter o parecer do Ministério Público, né? Chegou e falou assim, ô doutor, tá aqui o divórcio da advogada Adilson Rocha, mais fulano, papapá, tá tudo certinho, tudo babá. O senhor tem algo contra, a favor? O senhor está de acordo com os termos aqui? Aí ele virou para o juiz e falou assim, Excelência, quem é que está divorciando?
Aí ele falou, é o advogado Adilson Rocha. Aí a Ivana estava assim no meio, aí eu peguei e fui chegando, a cara assim, ele chegou de lá e nós cruzamos o olhar, né? Aí ele bateu na mesa e falou, sou contra! Conta tudo certinho aqui, de vossa obrigada, não. Porque se a gente você é senhor, excelência, ele casa de boa. Eu estou aqui para falar de prerrogativa. Mas como nós estamos numa palestra iniciando motivacional, eu vou te dar um exemplo próprio. Eu formei em 1990. Em 1990, aconteceu a Conferência Nacional da OAB, que vai acontecer agora de novo, em novembro de 2023, aqui no Minas Centro. Eu tinha um único terno, pobre, e não tive condições de pagar a inscrição. Mas eu fui lá. Cheguei lá, tentei entrar, pá, o segurança. Tentei entrar na Conferência Nacional, não dá problema. Agora, da estadual, você pode fazer. Pode ir em qualquer situação de encontro de advogados da OAB Mineira, que você entra. Você entra. Mas na Conferência Nacional é mais complicado, né? Aí, pá! Tem que entrar nesse negócio. Aí, o que eu fiz? Dei a volta pela retaguarda do Minas Centro ali atrás, que era onde entravam as autoridades. E eu fiquei ali observando. As autoridades chegavam, os grandes advogados, né? Juízes, chegavam, formulavam ali na porta do fundo e adentravam no recinto sem mostrar absolutamente nada. Eu falei, ah, meu amigo, eu estou lá dentro. Aí eu esperei juntar aí uns 8, 10 lá na porta conversando, eu cheguei e entrei no meio deles. Comecei a conversar com um, conversar com o outro, papá. Aí eles resolveram entrar, lá vou eu junto. Foi a primeira vez que eu comi caviar. Caviar. Entrei pela retaguarda um coquetel maravilhoso, só para as autoridades, e no meio daquele canto de advogado rico, eles tinham a mesma carteiraça que eu também tinha. Eu falei, ah, não, eu não vou permanecer pobre nesse trem, não. Esse trem dá dinheiro com força. Com força. Se você realmente for um advogado vocacionado, se dedicar realmente, você tem que estudar pra caramba, né? Pode ser nesse meia boca que você está aqui na universidade, não. Você tem que estudar de com força. Se você realmente estudar com força, destacar, for ético, honesto, trabalhador, meu amigo, ninguém te segura, não. O dinheiro vem como consequência. Eu não corri atrás de dinheiro. O dinheiro sempre vem como consequência do meu trabalho normal. Até quando eu cobrava barato, né, no início, depois eu aprendi a cobrar. Vou aprender a cobrar, você tem que aprender a cobrar. E se o freguês tem dinheiro e você o conquistou, e aí tem uma série de macetes para você conquistar a confiança do freguês, se você conquistou a confiança dele, acabou. Se ele tiver condições de te pagar, ele vai te pagar felicíssimo, felicíssimo. E vai te dar até gratificação ainda. Eu já recebi várias gratificações. Depois de serviço prestado, recebi tudo certinho. Falei, fulano, está resolvido a pendenga, acabou, pode dormir deitar, tem polícia mais não, blá, blá, blá. Tá bom. Doutor, é um presente para você aí. Eu mandava uma gratificação, muitas vezes boa. Assim, em razão da dedicação do trabalho, do resultado que você deu para aquela pessoa, para aquele cliente. E isso advém de um trabalho árduo, de estudo. Aí você consegue. Você tem que ser absolutamente responsável. E eu te digo, ó, em todos os eventos da OAB Mineira, você pode ir que você vai entrar. Você vai entrar. E assistir palestra, moço, é um grande negócio. Eu era pior de palestra, das palestras que aconteciam no OAB, aqui em Minas Gerais, eu ia. Até que depois eu virei um palestrante da OAB. Me tornei o terceiro maior palestrante da Escola Superior de Advocacia. Eu já fiz mais de 700 palestras para a OAB. Tudo 0800. 0800 entre aspas. Porque a rede de network que você faz, a rede de conhecimento que você faz, a segurança que você passa a ter é um negócio que não tem preço, entendeu? Não tem preço. Então, isso é importante. Agora, preparar para advogar não é fácil, não, amigão. Ter advogado não é fácil, não. Você é promotor de justiça, juiz, delegado, esse trem, funcionário, todo mundo dá conta de ser. Passa para o concurso público, você dá conta de ser. Qualquer um dá conta de ser. Para ser advogado, amigo, para poucos. É por isso que advogado mesmo, advogado, tem seu escritório estabelecido, tem sucedido, que não fica mendicando nada.
que tem autonomia no seu trabalho. Aí não é fácil, não. Você conseguir decolar um escritório, começando ou não do zero, não é fácil, não. Não é fácil. Mas exige esforço e mercado tem para todo mundo. Mesmo esse lotado, esse tanto de universidade tem no mercado aí, mercado tem para todo mundo. Basta que você seja, amigão, competente, inteligente, sagaz, esperto, escolher uma área de atuação que você gosta, que vai te dar dinheiro, entendeu? Também. Porque sem dinheiro você não vira, mas você precisa de dinheiro. Ó. Peraí, ó. Você precisa de dinheiro. Dinheiro faz parte da atividade. Para você ter condição de ir onde você quiser, comprar o que você quiser, sem depender de ficar fazendo conta de calculadora, de parcelar em 10, 15, 20 vezes. Agora, você pode ir pobre, entendeu? Sem depender desses trem aí. Você tem que ter isso em você, de conseguir essa autonomia, essa liberdade financeira, como fruto do seu trabalho. E a advocacia te proporciona isso, se você quiser. Se você quiser. Mas as dificuldades começam com a violação das prerrogativas do advogado. Por quê? Porque, na verdade, o sistema de justiça não gosta de advogado. Eles não gostam. Juiz não gosta da gente, promotor não gosta da gente, funcionário público nenhum gosta da gente. O policial quer mandar em você. Você vai no escreve no jornal, o policial penal quer mandar em você, está mandando em você. Você tem um problema com a Polícia Civil, o delegado, o detetive quer mandar em você, com a Polícia Militar a mesma coisa. Você vai na justiça, todo mundo quer mandar em você, mas que inferno é esse? Não respeitam que determina uma lei federal. Isso é uma de estatuto da advocacia e da OAB, que, na verdade, é uma lei federal, a Lei 8.906 de 1994, que garante o direito do trabalho do advogado, assim como garante o direito do trabalho do juiz, do promotor, do delegado. Nós estamos no mesmo nível, no mesmo nível. Só que eles respeitam a lei orgânica do Ministério Público, respeitam a lei orgânica da magistratura, respeitam a lei orgânica dos delegados de polícia e não respeitam o Estatuto da OAB. Isso é verdade. Você vai ver as 7 disposições que tem hoje no artigo 7º da Lei 8.906, que não tem validade alguma na prática ainda hoje. E se você tentar fazer prevalecer o que está descrito na lei, você vai ter problema. Aí você tem que dar conta de romper isso aí. E você tem que valorizar a sua condição de advogado. Eu até virei garoto propaganda do AB, um videozinho que eles fizeram, não sei se o Rafael viu, um videozinho que eles fizeram, em que me colocaram ela como garoto propaganda do AB. Eu nunca tinha um minuto de pouco. Está no Instagram do AB. O AB MG, não sei o que, Instagram do AB. Aí você olha lá, você vai ver minha carinha lá aparecendo assim, meio de bando, entendeu? Essa carinha é essa mesmo. Tem foto aqui? Tem foto aqui. Em que eu relato rapidamente, em um minuto, esse caminho que eu percorri e o orgulho que eu tenho de dizer, eu sou advogado. Entendeu? Independentemente do ambiente que eu esteja, seja no meio de vagabundo, seja no meio de magistrados, seja no meio de ministros, seja na zona, eu tenho orgulho de dizer, eu sou advogado. Seja no meio de bandidos, e aí você é melhor ainda. Orientação originária do centro para os fregueses, você tem que ter orgulho, você tem que sentir esse orgulho e querer ser advogado. Ou então você estuda um bocadinho mais, passa no concurso público, aí você não precisa estudar mais. Essa é a verdade. Porque como advogado, você não tem aquele salário de um mês, mas você vai ter que viver naquele trem lá, né? Tem que fazer sua vida em torno daqueles 20 mil, 30 mil, que você acha que é muito dinheiro, mas não é nada, então. Quando você começa a ganhar dinheiro, você fala, o que é isso? Tinha 5 vezes, né? Estou assim, 6 vezes. Aí você começa a ver a condição realmente de advogado. E tem mais uma que nós temos que eles não têm. Liberdade. Trabalhar quando quiser, a hora que quiser, onde quiser. Ela não vou trabalhar hoje, não vai, sem ficar recebendo migalhas lá, ou aquele estouro da União lá, do Estado, dando câmbio, encontrando mentira, envolvendo situações outras, sem necessidade disso. Eu não quero trabalhar hoje. Eu sou um profissional liberal, eu sou livre, absolutamente livre. E aí, você vai ter que lutar para nos ajudar a soerguer o respeito à advocacia.
é uma grande dificuldade que você vai encontrar. O grande obstáculo que você vai encontrar é ser respeitado enquanto advogado. Como é que você pode ser respeitado? Pela forma que foi a que eu arrumei para eu ser respeitado, porque eu sou respeitado. É a forma digna, honesta, firme e com inteligência até o peticionar. Às vezes eu vejo colega demais, senhor, faz uma petição aí de 30 laudas, naquele Ctrl-V, Ctrl-C, igual esse trabalhinho que você faz para enganar o professor Calil aqui, você vai saber aquele Ctrl-C, aquele Ctrl-V, e nem você leu! Nem você leu o inferno do trem! Se você quer que o outro leia, ele não vai ler, não, moço. Diante, esse trem não cola, não. Isso não engana ninguém, não, entendeu? A advocacia hoje ela tem que ser eficaz, direto, pulando na garganta. Tá? É isso. As petições são curtas, são diretas. Chega e diz a que veio, mas diz de forma correta, de forma coerente, de forma fundamentada. A lei, que é o na advocacia, a advocacia criminal. Então, o que vai interessar? Busco o pensamento do julgador para o que eu quero que ele pense, da forma que eu quero que ele pense, informo a ele o que interessa e pronto. É você respeitar. E, primeira coisa, se ele não concordar com você, se a decisão dele for contrária ao seu pedido, aprenda a recorrer de tudo, absolutamente de tudo. Eu recorro de tudo. O cliente me pagando, não quero nem saber, não é um problema mais do cliente, o problema agora é meu. Se eu entendo que o provimento, o deferimento daquela forma que eu pedi é o correto, e não foi da forma que eu pedi, recorro e vou atrás, recorro e vou atrás. Veste aqui, veste lá, e vou ajeitando aqui, vou ajeitando de lá, e mostro, tento persuadir, tem que estudar muito de persuasão também, tem que entender essa forma de você falar, essa forma de você cativar, pulando certo, da forma correta, com a linguagem que eu chamo de embocadura, com a embocadura correta, e com a peça escrita, preferencialmente também, corretíssima. Isso aí você somente vai conseguir com estudo. E se você conseguir isso, você vai conseguir respeito de todas as autoridades, de qualquer líder, inclusive do policial penal, do policial civil, do policial militar. A forma que você chega até ele tem que ser de uma forma diferente. Você tem que entender que no mundo privado do advogado, você exerce uma função pública. Você é indispensável à administração da justiça. Não existe justiça, e assim determina também, e abre a Lei 8.906, e abre a Constituição Federal no artigo 133, que o advogado é indispensável. E sem advogado não funciona o sistema de justiça. Somos nós que impulsionamos o sistema de justiça. Na área criminal, nada se pode fazer sem a presença do defensor. E é assim que tem que ser. No mundo inteiro é assim, no mundo que pratica um Estado democrático, de direito, constitucional e de respeito aos direitos humanos. Que é o Estado que nós estamos construindo. Mas não temos ainda nenhum Estado de direito. Você, estudante ainda, né, que a ilusão de que a lei é maravilhosa, que funciona dessa forma, que vai prevalecer aquilo tudo. Não vai não, moço. Você vai ter que fazer prevalecer. Você vai ter que lutar por isso. Você vai ter que usar o poder único que o advogado tem também, o poder que só o advogado tem, que é o poder de peticionar. O juiz pode peticionar, o promotor pode peticionar, delegado de polícia pode peticionar, ministro, exceto o STF, pode peticionar, não pode. É um ar exclusivo do advogado, peticionar. Quando você aprende a peticionar de forma correta, a usar esse poder de forma correta, você rompe barreiras com aquela autoridade, de alguma forma, quer impedir o seu trabalho, quer desanimar você, moço. Desanimar você. O sistema, ele não gosta da gente. Então, como é que ele faz? Especialmente você, estagiário, que você, estagiário, assistido por um advogado, estagiário, regularmente inscrito na lei,
pode praticar todos os atos da advocacia. É o que determina a lei de 1906. Desde lá, como estagiário, você pode praticar todos os atos do advogado, desde que devidamente assistido por um advogado, direta ou indiretamente, dependendo da situação. É a forma que a lei te dá para você começar a aprender, para quando alçar a condição de advogado, você já tenha experiência prática para poder exercer livremente esse munus que é importantíssimo, que é a advocacia. O direito que você defende não é seu, moço, não é seu, não. É de alheio, do alheio. É daquele que você abraçou de forma graciosa, pro bono, ou daquele que está te pagando. O cara está te pagando, moço. Te pagando. E aí, quando você deixa que seja afrontada um dos dispositivos da lei de 1906, não é você que está sendo humilhado, que está sendo prejudicado, não. É o seu cliente, aquele que está pagando para você. É ele que está sendo prejudicado, porque vai acabar, ele vai sofrer as consequências. E você vai ficar desanimado, desiludido, e vai caçar o outro caminho. É isso que o sistema vai tentar fazer com você. O sistema é bruto. O sistema não gosta de advogado. Não gosta. Eles não só têm exceções, lógico. Eles não têm prazer de estar com o advogado, mesmo sabendo da nossa indispensabilidade. Muitos vão tentar te humilhar, vão tentar te pisotear, e você, por desconhecimento, vai acabar engolindo aquilo, porque você não sabe a saída jurídica daquilo ali, você vai engolir aquilo, vai ficar triste, decepcionado, vai caçar outra coisa para fazer. Infelizmente, eu vou ser honesto, vai acontecer com a maioria aqui que resolver a prova. Vai acontecer. Se você não tiver realmente a determinação de ser advogado, se você realmente não tiver vocacionado, se você realmente não se dispor a estudar. Estudar primeiro a legislação geral, estudar muito a Lei 8.906, até passar na prova da AB, porque se cobra muito hoje na prova da AB. É o Estatuto de Ética e Disciplina, e no Estatuto da AB cobra a disposição do artigo 6º, 7º e do 7º-A, hoje, da Lei 8.906, que são os direitos que a lei impõe ao advogado, cobre o advogado, para que ele possa exercer a sua profissão com mais tranquilidade, com a condição da indispensabilidade que ele é no sistema de justiça. E o sistema de justiça não se pode imaginá-lo sem a presença do advogado. O sistema de justiça, realmente, o sistema de justiça. Não se pode imaginar sem a presença do advogado. Você é o contraditório na área da esfera criminal. Na esfera civil, é você que vai defender o interesse do seu cliente, mesmo que esteja, como é que você tivesse um outro advogado que vai estar lá defendendo o interesse do cliente dele. Aí você tem que ser esperto de tratar isso aí, né? Com o seu colega ou, no âmbito criminal, com o Ministério Público, que é o seu ex-adverso, que estão preparados. Tem uma estrutura enorme a favor deles. E vocês têm a estrutura também enorme da OAB. Talvez você não tenha conhecimento, mas só de empregados diretos, carteira assinada lá, a OAB tem no estado de Minas Gerais mais de 1.000 colaboradores, empregados diretos, ou centenas ou milhares terceirizados. A OAB tem uma estrutura enorme, toda para te apoiar. Aí é preciso que você vá lá, né? Se você procure. Como o Rafael falou, uma série de comissões, uma série de atribuições, que a OAB não vai te pagar, não, é 0,800. Então, você vai aprender, você vai ficar mais forte, você vai crescer mais, você vai amadurecer mais, você vai aumentar a sua rede de network, e é aí que vem o cliente, Vai aumentar, mas você vai ficar mais seguro, que você sabe que você tem companheiros, aí você vai ter mais força para vencer os obstáculos do início, que não são fáceis
especialmente se você resolver decolar um escritório reunido entre vocês ou você sozinho. Não é fácil, não é fácil. As dificuldades são enormes, até mesmo para conseguir um cliente, para conseguir resolver aquela pendeira, para conseguir falar com o juiz, para conseguir resolver, falar com o promotor, entendeu? Para conseguir falar com o delegado. Tudo eles põem dificuldades. E a OAB, ela trabalha para minimizar essas dificuldades que nós sabemos, nós da OAB. Eu estou no sistema OAB desde os anos 90. E na hora que eu percebi que eu precisava de aumentar a minha rede de network, que eu precisava de ter mais segurança, que eu precisava de ter mais apoio, que eu precisava estar mais junto dos pares. Ah, meu amigo, eu não tive outro caminho. Eu passei a entrar na OAB. Aí, já no final dos anos 90, consegui ser conselheiro, fiquei conselheiro até a última gestão. Na última gestão, eu fui conselheiro, e agora nós voltamos também o Sérgio Leonardo como conselheiro da OAB. Isso dá uma segurança, uma tranquilidade para trabalhar, entendeu? Dá mais apoio. Mesmo antes de ser conselheiro, só de estar ligado à diretoria do OAB, aos advogados do OAB, você sabe que você pode acionar alguém que vai te ajudar, como, por exemplo, nós temos hoje uma comissão de defesa da prerrogativa do advogado que funciona. Se você tiver dificuldade como advogado ou como estagiário, em qualquer estabelecimento, seja público ou seja privado, em que você está ali para exercer sua função de estagiário regularmente habilitado ou de advogado e encontrar dificuldade, a OAB, basta acionar o 0800 da OAB, que funciona 24 horas, de segunda a segunda, e vai ter um advogado experiente para te ajudar. Talvez possa até ser eu da área criminal, para poder colaborar. E, na maioria das vezes, nós resolvemos com um telefonema para aquela autoridade ou para aquele setor que está colocando dificuldade no seu trabalho. Depois de ter colocado dificuldade, você nos aciona, nós mandamos um delegado de prerrogativa lá, se necessário for, mas tentamos resolver primeiro o seu problema, sanar aquela dificuldade, você ter acesso àquele inquérito, ter acesso àquele processo, ter acesso ao seu cliente, pô, mais fácil, mais tranquilo. E aí, por que nós conseguimos isso tão rápido? Que nós falamos em nome do OAB e alertamos aquela autoridade e ela está praticando. E nós vamos lá, e hoje, respeitar as garantias do advogado, exceto o artigo 7 da Lei de 1906, constitui crime. E não é crime de melhor potencial que eu sei, não. É crime comum. É crime comum. Aí, dependendo da autoridade, você não vai fazer como aquela autoridade fez com você, que é prender você em flagrante. Eu já fui preso em flagrante, acho que umas 30 ou 40 vezes. Mas nunca fui ao cárcere. Fui voluntariamente, como outras situações. Mas como preso, eu nunca fui, não. A lei diz expressamente: o advogado, o exercício da sua função, ele não pode ser preso em flagrante delito, salvo em crime inafiançável. Se você já está aí no quinto ou sexto período de direito, você sabe quais são os crimes inafiançáveis. Eles não cabem na palma da sua mão. Se você pegar o rol, ele não cabe na palma da sua mão. Não cabe na palma da sua mão. São pouquíssimos no Brasil os crimes inafiançáveis. E você, no exercício da sua função, raramente, mas muito raramente, você vai praticar um crime inafiançável. Acaba de adentrar do presidiário, Sua Excelência, nosso presidente e a primeiríssima dama, doutor Sérgio Leonardo. E quando eu recebi a minha carteiraça da OAB, ele era o presidente da seccional, Sua Excelência, professor Jair Leonardo. Avô de Sua Excelência aqui, Sérgio Leonardo. Então, eu vou fazer uma pausa, depois eu finalizo. Eu vou passar a palavra para o nosso presidente, que é a autoridade máxima. Não passa nada. Eu passo a palavra para você, você fala aí, porque eu sei que você tem outro compromisso. Eu sei que ele tem mais um compromisso hoje ainda, você entendeu? Então, eu vou passar a palavra para ele, ele fala sobre a parte dele prerrogativa e depois eu finalizo com vocês. Pode ser assim? Então, com a palavra, Sua Excelência, professor Sérgio Leonardo.
Então, boa noite. Em primeiro lugar, me desculpem pelo atraso. Estava num compromisso profissional e institucional, presidindo o Conselho da OAB de Minas Gerais. A reunião se estendeu, havia uma pauta muito importante a ser tratada, por isso não deu tempo de chegar aqui no horário marcado. Quero cumprimentar o professor Adilson Rocha, esse baluarte da advocacia criminal. Vocês já se divertiram bastante, né? O Adilson, ele, além de ter conteúdo técnico, ele faz uma parte de stand-up comedy, né? E o pessoal se encanta. Amanhã mesmo, eu não poderei ir a Viçosa, e o Adilson é que vai... Estarei lá, cumprindo a retaguarda do presidente. Esse é um negócio perigoso. Que seja assim. Mas, gente, é um prazer estar aqui na União Horizonte, é um prazer poder ter esse breve momento com vocês. Eu hoje sou o presidente da OAB de Minas Gerais, essa entidade que é a entidade mais respeitada e importante da sociedade civil organizada, uma entidade que tem como missão, além de fazer a seleção, controlar a inscrição, fazer a defesa e a representação da advocacia, ela tem outros compromissos institucionais muito caros à sociedade brasileira. A OAB tem compromisso com a defesa do Estado Democrático de Direito, com a defesa dos direitos humanos, com a luta pela justiça social, com a defesa das liberdades e com a luta permanente pelo aperfeiçoamento do sistema de justiça. Por isso que vira e mexe quando acontece alguma coisa importante no nosso país, todo mundo pergunta, e a OAB? A OAB não vai fazer nada? Mas e a OAB? Qual a posição da OAB? Eu fico muito feliz de ouvir isso e de constatar que a sociedade brasileira confia na Ordem dos Advogados do Brasil, quer que a Ordem dos Advogados do Brasil se posicione, tome providências, fiscalize os poderes, e a OAB cumpre essa missão com muita galhardia. Nós representamos, senhoras e senhores, uma profissão que é a voz do cidadão perante o sistema de justiça. Nós, advogados e advogadas, é que vocalizamos perante o judiciário o direito dos homens e mulheres que procuram um advogado ou uma advogada para ter o seu direito reconhecido, respeitado, defendido perante o sistema de justiça. Nós, para poder desempenhar esse trabalho, utilizamos uma arma poderosíssima, que é a palavra, escrita e falada. Nós temos como guia a Constituição da República de 1988. Por isso, nós somos rebeldes e revolucionários diante do ataque ou da restrição às liberdades. Nós somos não apenas indispensáveis à administração da justiça, mas somos protagonistas da pacificação social tão almejada no nosso país. É através do trabalho de cada advogado e cada advogada, lutando por um julgamento justo, que as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal se efetivam. E só assim se legitimam as sentenças judiciais. Nós somos, senhoras e senhores, os primeiros garantes do Estado Democrático de Direito e a última trincheira de resistência contra o arbítrio, as ilegalidades, o abuso de poder e o autoritarismo. E para que essa voz seja ouvida, nós temos prerrogativas profissionais asseguradas em lei. Prerrogativas que não são privilégios, são garantias mínimas para o exercício digno e independente da nossa profissão. Através do respeito a essas prerrogativas, é que cada cidadão, cada cidadã é ouvido em juízo. Por isso, a OAB de Minas Gerais faz um trabalho muito vigoroso de defesa das prerrogativas profissionais. Tem um sistema com delegados de prerrogativas, procuradores regionais de prerrogativas. Nós temos, senhoras e senhores, um escritório em Belo Horizonte, com 20 advogados e advogadas contratados para defender as prerrogativas da advocacia. Em prerrogativas, é importante dar um exemplo simples, né, professor? Imagine que alguma das senhoras e dos senhores contratam um advogado e ele precisa ir a uma delegacia de polícia para ter acesso a um inquérito policial, para ver lá o que é que existe naquele inquérito, para que ele possa lhe defender ou defender aquela outra pessoa para a qual você contratou ele. O advogado tem essa prerrogativa de ter acesso aos autos do inquérito, para conhecer o que existe ali dentro, já documentado, para que ele possa defender uma pessoa. Imagine se você contrata um advogado para defender um parente ou conhecido seu que está preso.
O advogado tem a prerrogativa, o direito, a garantia de ir até a unidade prisional e manter um diálogo reservado com aquela pessoa que está presa, para que ele tenha condição, então, de dar orientação, de fazer a defesa daquela pessoa. Por isso que a gente trabalha tanto essa temática na UAB e a gente tem feito eventos no estado inteiro e em várias faculdades de direito para forçar a conscientização dos estudantes de direito e de toda a advocacia, num segundo momento, para a necessidade imperiosa do respeito às prerrogativas profissionais da advocacia. E é muito bom falar isso para estudantes de um curso de direito, porque quem escolhe fazer direito tem uma vantagem competitiva na sociedade inigualável, porque nós temos uma capacidade muito melhor de entender como é possível viver em sociedade dentro de padrões civilizatórios mínimos. Eu costumo dizer que o direito é mais que o agro. O direito é tech, o direito é pop, está na vida de todo mundo. Na hora que você acorda de manhã em determinado horário, porque você tem um compromisso marcado, lastreado numa relação contratual. Quando você sai de casa e pega o seu carro, a sua moto, ou toma uma condução pública, regras de trânsito são respeitadas. Quando você para numa padaria para tomar um cafezinho e comer um pão de queijo, estabelece ali uma relação de consumo lastreada em regras jurídicas. Então, o direito está na vida de todo mundo, o dia inteiro. Na hora que você entra aqui nessa faculdade e apresenta uma identificação de estudante lastreada numa relação contratual que você tem com a faculdade. E o direito está na vida de todos. Eu acho até que todos os outros cursos superiores tinham que ter um módulo básico de noções de direito e cidadania. Tenho certeza que seríamos uma sociedade muito melhor, com cidadãos mais cônscios de seus deveres e direitos. A UAB de Minas Gerais faz um trabalho muito interessante nessa seara, com o programa Direito na Escola, em que a gente leva noções básicas de direito e cidadania para crianças e adolescentes de escolas municipais, estaduais e particulares. Então, ao escolher esse curso, senhoras e senhores, vocês têm múltiplas opções. A primeira delas, seguir na carreira acadêmica, fazer como os professores que aqui estão, depois do bacharelado, fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, e devolver à sociedade esta oportunidade de ter cursado direito, ensinando direito para outras pessoas. As senhoras e senhores, não tenham dúvidas, é uma das mais belas profissões que pode ser exercida. E você transforma a vida do outro quando você transmite a ele conhecimento, algo que ninguém nunca mais vai poder tirar daquela pessoa. Então, é uma das possibilidades muito interessante e compatível com as outras que eu vou mencionar. A segunda linha de oportunidades, e é importante que as senhoras e senhores a tenham em mente, é a do concurso público. Fazer concurso para ser promotor de justiça e devolver à sociedade essa oportunidade, fazendo a fiscalização do cumprimento da lei, fazendo a persecução penal daqueles que praticam delitos, fazer concurso para magistratura, para poder decidir os conflitos que são levados ao judiciário. Todas as carreiras públicas, senhoras e senhores, têm estabilidade, previsibilidade remuneratória, previsibilidade do correr da carreira. Você consegue se visualizar ali daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Mas eu vim aqui para dizer a vocês que tem uma opção que é melhor que todas essas. Que é a mais apaixonante, que é a mais instável, que é a mais cheia de obstáculos e de altos e baixos, mas que também não tem nenhum limite. É a advocacia. Essa profissão maravilhosa sobre a qual eu mencionei a vocês. Venham para a advocacia, venham conhecer a nossa entidade de classe, se inscrevam no quadro de estagiários da UAB de Minas Gerais. Agora, com R$33, você pode se tornar estagiário inscrito na UAB de Minas Gerais. Até a gestão passada da UAB eram R$530. A gente reduziu para R$33. Com R$33, você tem esse cartão de identidade que te identifica como membro dessa entidade tão importante e respeitada. Você passa a ter acesso à nossa estrutura de defesa das prerrogativas profissionais, aos cursos da Escola Superior de Advocacia, aos benefícios da Caixa de Assistência dos Advogados. Com os R$33 e esse cartão, carteiraço de identidade,
Você tem telemedicina gratuita do Hospital Albert Einstein, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Todos os inscritos na OAB de Minas Gerais têm direito a isso. Então, venham fazer parte dessa entidade, conheçam através da Comissão de Estagiários e Assuntos Estudantis, participem depois da OAB Jovem, aprendam no curso do estágio, aproveitem essa oportunidade e depois venham seguir o caminho da advocacia, que eu tenho certeza que as senhoras e senhores serão felizes e que conseguirão buscar a realização dos seus sonhos. E para ousar um pouco mais e finalizando, se quiserem exercer a advocacia na área que é aquela em que o advogado exerce a profissão na essência do que é ser advogado, venham para a área criminal. Isso. No criminal, a gente defende a liberdade de alguém em face do poder do aparato punitivo estatal. A gente defende a liberdade no Estado, ter a liberdade gravada na bandeira. Liberdade ainda que tardia. Na advocacia criminal, a gente participa dos grandes debates no tribunal do júri. Na advocacia criminal, a gente constrói teses vencedoras e as defende na tribuna do Tribunal de Justiça, do TRF, do STJ, do Supremo. Advogados de outras áreas têm muitas alegrias e normalmente ganham muito mais dinheiro, mas nenhum sabe o que é a sensação de ver a lágrima secar e o brilho voltar aos olhos de uma mãe cujo filho volta para casa porque você, advogado, ganhou um habeas corpus e derrubou uma decisão judicial de uma prisão injusta. Então, se vocês quiserem exercer a profissão na área mais apaixonante de todas, venham para a advocacia criminal e tenham em mente desde agora não cair naquele engodo de apaixonar com o penal e depois casar com o civil, casar com o trabalho. Mantenham a paixão acesa, senhoras e senhores, e nunca se esqueçam do recado final mais importante de todos. Hashtag penal é melhor que civil. Penal é melhor que civil. Sejam muito felizes, aproveitem o curso de Direito e venham para a advocacia e venham, como diria o Adilson, venham para o crime. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sei que o Sérgio tem um compromisso, não sei se vai querer retirar agora ou eu falo mais uns 15 minutos, meia hora, entendeu? Pode ficar. Então, eu parei na situação da prisão em flagrante, né? Que a autoridade, especialmente a polícia ou o juiz, tem uma mania de prender a gente quando discorda de um argumento que está apresentando. Quando você pede a palavra pela ordem, você está desacatando, você está desobedecendo. Então, eu vou prender você ou você está preso em flagrante delito. Com autoridade, por favor, não é assim. Eu sou advogado, excelência. Eu estou no exercício da minha profissão e a lei determina que o advogado, no exercício da profissão, não pode ser preso em flagrante, salvo em crime inafiançável. Então, o que Vossa Excelência pode fazer é noticiar isso depois do Ministério Público, a Delegacia de Polícia, cobrando providências. Mas Vossa Excelência não pode me prender em flagrante, porque o flagrante tem a ritualística dele. Tem a situação do momento da abordagem, o momento da condução, o momento da lavratura do auto de prisão em flagrante e o momento ou não do cárcere, que é uma situação de prisão em flagrante delito. Você é abordado, você é conduzido, manietado, depois é lavrado, o auto de prisão em flagrante, porque o sistema é escrito. Depois, se você é levado ao cárcere. Isso pode acontecer com você no exercício da profissão? Pode. Desde que você tenha praticado um crime inafiançável. E mais, é a mesma garantia que tem o juiz. É a mesma garantia que tem o promotor. É a mesma garantia que tem o delegado de polícia, que para eles prevalecem. Mas para nós, eles não querem fazer prevalecer. Uma situação dessa, você não fica perreado, não. Entendeu? Você dá uma surra, faz um sorriso, escreve isso para o juiz que ele não pode fazer isso. E é um alerta que isso ele está infringindo uma prerrogativa da advocacia, um dispositivo da Lei de 1906, e esta conduta dele caracteriza um crime. E ele está em flagrante. Você não é arbitrário, igual aquela autoridade.
Você, mesmo ele estando em flagrante, vai tomar as providências para poder conseguir prova daquele momento, e chama o promotor se estiver lá como testemunha, chama o policial que estiver lá como testemunha, arrola todo mundo que estiver presente como testemunha, e depois você vai noticiar aquele fato a quem de direito, dependendo da autoridade que esteja abusando daquela autoridade, e vai pedir providências contra ele, e aproveite e aciona também a Comissão de Defesa e Prerrogativa do AB, que você vai ver, então, está funcionando hoje. Como disse nosso presidente, mais de 20 advogados contratados aqui hoje na capital, no interior também tem, e um exército de delegados voluntários, e eu sou um deles, delegado voluntário de defesa e prerrogativa, que eu sei a dificuldade que é, eu já passei pelo que você vai passar, e você vai passar. Só que eu venci. Eu rompi e eu venci. E agora, não se viola mais a minha prerrogativa com facilidade, não. Recentemente, Sérgio, eu fui lá em Corumbá, processo de inquérito policial lá em libertação, que tem 28 espalhado pelo Brasil afora, e eu tenho um advogado correspondente lá. Aí eu cheguei lá por volta de 11 horas, fui almoçar com esse advogado, e no almoço eu falei com ele, ó, após o almoço, nós vamos na delegacia que eu vou vasculhar esse inquérito todo que tem uma pegada aí. Ele virou para mim e falou assim, não, a delegada não recebe advogado. Eu falei, não recebe você, animal. Não recebe você. Como é que ela vai receber? Ele não, de almoçar tranquilo, baixamos para a delegacia. Chegando lá, não deu outro. Quero falar para a delegada. A doutora está aí, mas ela não atende, não. Então, eu quero falar com a assessora dela, com a secretária dela, o escrivão, então. Aí não, você pode falar com o escrivão agora. Eu vou escrever com o escrivão, o escrivão que eu queria falar com a delegada, e eu preciso também que tenha acesso a esse inquérito policial. A escrivão, hoje, educação, Polícia Federal, hein? A educação está falando assim, não, se eu posso ter acesso ao inquérito policial, sem problema algum, você tem que juntar a procuração, fazer uma petição, e em 72 horas o delegado despacha. Eu falei assim, mas só escrivão não é assim que determina a lei, não. Eu sou advogado. Eu sou carteira, eu gosto de advogado. Eu sou advogado. E na minha condição de advogado, a lei me garante o direito de ter acesso a esse inquérito policial agora. E de falar com a delegada que está aí agora. Ela fala, eu engrossou a voz. Sinto muito, mas aqui não funciona assim. Eu falei, a senhora pode fazer um favor? A senhora sabe me dizer onde é o prédio da Justiça Federal? É longe daqui, a Justiça Federal? Agora, o que o senhor quer o endereço da Justiça Federal? Eu quero saber se a lei funciona lá. Se a lei não funciona aqui, eu vou ver se funciona lá com o Juiz Federal. Aí ela me deu o endereço, falou como é que eu ia, quando eu chegava lá, foi beleza. Aí nós não tem fácil para sair. Peraí, a senhora sabe se o Ministério Público Federal é lá próximo? Normalmente é próximo. Ela falou, aí em frente. Eu falei, eu vou ver se essa lei lá. E a senhora aproveita e comunica a delegada que, infelizmente, contra a minha vontade, eu vou ter que noticiar o crime que ela está praticando. E é um crime de ação penal pública incondicional. Depois que eu noticiar, eu não posso fazer mais absolutamente nada. Obrigado, senhor. E na hora que eu estou tentando sair de uma escadaria, um prédio velho, antigo, bonito, na hora que eu tento descer o primeiro degrau, quem é que me chama lá? A escrivã. Ô, doutor, por favor. Oh, não, senhor, eu não tenho. Espera um momentinho, espera. Entrou lá, já voltou com o inquérito. Além do dispositivo da lei, se tem os artigos, os incisos, acho que a delegada escutou e conferiu, ela já voltou com o inquérito. Eu falei, muito obrigada, senhora, mas eu preciso falar com a doutora. Não, ela vai falar com o senhor daqui uns 15 minutos, que ela está ocupada. Não, sem problema nenhum, eu espero. Não tem visita, não, horário, mas eu espero. Enquanto ela me resolve atender, eu vou examinar o inquérito policial. Bem, demorou uns 15 minutos, lá vem ela, gente. Não estou fazendo. Resultado final. Salvei a delegada de contratar um advogado para defendê-la. E esse é que é o problema que mata a autoridade e abusa. Ele vai ter que contratar um advogado para defendê-lo. Que, como já disse, ele não tem esse direito, essa condição. Pode ser juiz, desembargador, ministro, esse trem para lá de funcionário público. Não é. Não é. Pode pensar.
Ele não pode defender. Ou ele vai arrumar um defensor público, ou ele vai arrumar um parente, vai ficar devendo para um parente, ou ele vai ter que contratar um advogado. Olha que pena. Para aquele que não gosta da gente, ser obrigado a contratar um advogado nessa condição, e ele também vai precisar de advogado. Você tem um monte de advogado na família dele. Eu não sei por que ele infeliz não respeita a gente, rapaz, que eu vou de pista. Eles não gostam da gente, é por isso que você tem que estudar, você se posicionar corretamente, se apresentar com autoridade. E autoridade é conhecimento, é leitura, é dedicação, é estudo. Tem jeito não, amigo. Se você não quer isso, aí você estuda um bocadinho para fazer um concurso. Você não precisa estudar mais, entendeu? Mas enquanto você quiser exercer essa liberdade que o Sérgio falou, sem limite de ganho, inclusive, esse negócio de parcelar uma viagem em 10 vezes, tem de pobre infeliz, entendeu? Para programar uma viagem no exterior, você tem que programar com um ano de antecedência. Lá para o inferno. Que liberdade é essa que eu tenho que programar? Eu quero ir em tal lugar assim, você vai embora. Ah, a passagem é mais cara, dane-se! Dinheiro é moeda circulante, tem que circular esse trem aí, ó. Eu quero ficar com esse trem preso comigo, não, ó. Entendeu? Mas você tem que estudar, né? Você tem a ausência desse limite. Eu digo, ó, se você não tiver a sua prerrogativa violada, como estagiário, como advogado, você vai ver que a estrutura da OAB hoje funciona. Por exemplo, se a senhora se envolver num crimezinho de trânsito e for lá contratar Sua Excelência, doutor Sérgio Leonardo, madame, prepare pelo menos R$1 milhão. O sistema ali é bruto. É bom, mas não é brinquedo, não. Tá? Ganhar dinheiro, uai. Eu estudei para isso, eu trabalhei para isso, eu criei uma estrutura para isso, eu posso cobrar caro. Se você quiser pagar, bem. Se você não quiser pagar, procura outro. Está conversando agora, está cobrando 50, 100. Agora, se a senhora envolver num problema criminal, porque estava no exercício da função da senhora de estagiário e de advogado, defendendo as prerrogativas constantes da Lei de 1906, muito provavelmente a senhora vai ter o presidente do AB trabalhando para a senhora 0,800. Não é só ele, não. Ele e toda a estrutura do AB. Pode ser até eu também para a atividade, entendeu? É ele e toda a estrutura do AB vai estar do seu lado. Porque precisamos soerguer o nome, o respeito à advocacia. E soerguer é fazer valer os dispositivos da Lei de 1906, moço. Você tem que estudar isso aqui, é da mesma que passar a lição da ordem. Tem que estudar, você tem que compreender, você tem que absorver isso aqui. É fácil, fácil, fácil. Se você realmente for advogado, ou tiver tendência a ser um bom advogado, você vai se identificar com esses dispositivos aqui. Embora vários deles ainda você não vai conseguir romper. Por exemplo, aqui determina que é crime e violência prerrogativa. E o advogado pode adentrar na cancela de qualquer recinto ou tribunal para conversar com qualquer autoridade, seja ela juiz, promotor, delegado, desembargador, o que quer que seja. Vai lá no Tribunal de Justiça, na sustentação oral, tem lá a cancela. Tenta adentrar ali para você ver. O regimento interno do Tribunal de Justiça diz que o advogado não pode entrar. Diz expressamente, o advogado não pode adentrar naquele recinto dos desembargadores. Mas a lei de 1906 diz que pode. Diz que pode. Sabe o que eu faço? Quando eu preciso, eu entro. Só levantar aquele negocinho, levanta aquele negocinho. O presidente olha para você, eu dou uma voltinha, olho para ele, levanto o trem de novo, abro a porta e vou onde eu quero ir. Então, faço assim. Licença, né? Tem respeito. Estou entrando naquele espaço reservado a ele, eu nem falo. Eu peço licença fisicamente. É uma forma de você respeitar e agradar o outro. Eu uso fazer assim, ó, quando dá para falar, né, muito distante, eu faço assim, ó, olhando para ele. E vou andando. Aí ele vai ter que, se ele não quiser que eu penetre, eu uso penetrar. Se ele não quiser que eu penetre, aí ele vai ter que gritar. Mas a forma que eu já olhei para ele, ele já percebeu que eu sei que tem uma lei que determina que eu posso.
em que pese o regimento interno do tribunal dizer expressamente que não. Depois, quando você vai ver o inquérito, quando você vai ver um processo, não, você não pode, você tem que ter procuração. Mas, rapaz, não precisa de procuração, não vou saber, expressa, está escrito na lei aqui, ou esse trem não vale aqui. Aí você vai no dispositivo da lei, que determina que é crime comum, violar os direitos, as garantias do advogado, que não são garantias do advogado, é garantia do cliente dele. Mas isso tem que estudar, amigão. Tem que estudar, tem que saber posicionar, entrar firme, seguro, tranquilo, entendeu? Sem confusão, sem pressa. Ó, das 30 e poucas vezes que eu fui preso em flagrante, nunca fui levado ao cárcere por nenhuma delas e resolvi todas as pendências. E mais, a autoridade passou a me respeitar e ficou meu amigo. Tem um desembargador que morreu recentemente. Eu não sei se ele vai devia autorizar lá no céu, lá do inferno dele, que eu prendi em flagrante. Eu fui despachar um arbitramento de fiança, ainda no tempo da lei 48, 98, 65. Vou despachar um arbitramento de fiança, ele simplesmente negou. Essa não pode negar, não. A lei determina que o senhor pode, nesse caso, em relação ao quanto. O senhor pode fixar um salário mínimo, 6 salários mínimos. Mas negar o senhor não pode, não, porque o freguês, que está inscrito aí, preenche todos os requisitos para ter a condição de prestar fiança e se ver livre. Ele falou, não, tem isso não aqui, ó, na minha vaga. Então, eu sinto muito, mas o senhor tem que convocar o pessoal do Tribunal de Justiça, o senhor está preso em flagrante crime. Eu não posso fazer isso. Crime de alguma autoridade. Eu não posso prender o senhor, mas o senhor, por gentileza, comunica a corregedoria do tribunal para vir aqui lavrar uma acusação flagrante. Então, eu estou no promotor aqui, fica um testemunho que eu vou noticiar ao Tribunal de Justiça. Aí ele virou para o promotor e falou assim, ô, doutor, ele está me prendendo em flagrante eu aqui. Aí o promotor virou e falou, ele está certo. Ele está certo. Ele veio expertise. Excelência, perdão, absurdo. Esse animal desse advogado, por causa do arbitramento de fiança, querendo prender o senhor em flagrante delito. Esse é meu pedido aí, olha com calma, vamos guardar lá fora. Aí deixei lá na mesa dele, ele abriu foto. Depois falei contar isso. Foi para foto. Demorou uma meia hora, ele saiu, foi lá na secretaria. Voltou, falou, ó, o senhor podia estar lá na secretaria, viu, doutor? Essa é muito obrigado. Cheguei na secretaria, ele tinha arbitrado a liberdade provisória sem fiança. Ficou melhor ainda. É juiz. Depois veio trabalhar aqui em Belo Horizonte e virou meu fã número um. Depois foi para o tribunal e continuou meu fã. Você entendeu? Por causa dessa pendenga com ele. Ele passou a me respeitar, ele viu que eu estava certo, ele foi estudar mais um bocadinho, entendeu? Passou a não cometer esse crime mais, igual a delegada lá de Corumbá. Ela viu que eu livrei ela do problema, porque tem advogado chato, moço, que ia noticiar, ia correr atrás, ela ia ser processada criminalmente. Falei para ela, doutora, para com isso, moço. Além de ter resolvido o meu problema, resolvi o problema também dos colegas lá de Corumbá, e não teriam, pelo menos nessa delegacia, você entendeu? Nessa delegacia. Mas que mania, que inferno que eles têm de querer o preço. Eles não querem deixar a gente conversar com o cliente preso. Pega esse trem e leva para sua casa, animal. Não quer deixar a gente ter acesso ao inquérito, mas nós temos que comer o inquérito. Aí você tem que usar você tem que ter atentos para você saber utilizar em cada situação. O juiz do trabalho, o negócio de prisão, depois sai aqui, ó. Não fala do advogado também, a infeliz a mulher. Eu peguei meu cartãozinho. É um cartão diferente. É um cartão diferente. Antigamente ele tinha 4 laudas. Pequenininho. Eu peguei meu cartãozinho e escrevi atrás. Eu digo o diretor de secretaria pegar para ela, entendeu? Daqui a pouco ela mandou entrar. Sabe o que eu escrevi no cartão? Excelência, eu hoje falei com Deus. Será que eu posso falar com a senhora? Eu não sei se isso é também a sério. Eu cheguei na escola dela lá, sentei o pedido lá. Pergunta se ela olhou para mim. Eu tentei dar a mão para ela. Ela nem olhou para mim, a danada mulher.
Aí ela está lá, eu dei uma olhada, né? Ela está lá despachando e eu lendo. Tem que ter essa habilidade de ler, assim. O outro despachando, você está daqui, você sabe para ler tudo. Estou sabendo que está fazendo GIS, você já vai programando o seu argumento, você contradizer aquilo, entendeu? Você vai programando. Eu vi que ela estava deferindo, foi quietinho. Aí eu tive certeza que a tua senhora mandou pedir agora de soltura. Aí ela entregou, eu devolvi com o diretor de secretaria que não estava lá. Aí eu passei a mão na mão dela e segurei. Mas a mulher não queria te dar a mão. Que orgulho besta é esse? Que miséria é essa, entendeu? Tudo porque eu sou advogado e ela é uma juíza. Ganha lá os 40 dela lá, acha que é gente. É um inferno, pô. Entendeu? É um inferno primeiro, e aquele vício de autoridade. Eu quero ver o inferno da mulher dessa fazendo atividade sexual. Imagina, você fazendo atividade sexual com um trem desse. Quem que vai dar? Você não pode nem falar, calma, excelência. Como é que você faz atividade com um trem desse? É por isso que é desse jeito. É bom amado, o juiz que não gosta da gente, normalmente ele é próximo também. Aí você olha para ele, o cara de brocha, aquela arrogância toda, para que isso, moço? Para que isso? Como é autoridade? Se ele ligar para 190, baixa um batalhão na porta dele na hora, tem lá o salarinho dele lá de R$1.000 por dia, tudo bem? Mas para que essa arrogância toda? Para que essa forma ruim de querer viver, de querer maltratar todo mundo? Vai para o inferno, senhor. Aí você tem que saber, e você vai encontrar demais, meu amigo. Autoridade é assim. Porque eles não gostam da gente. Eu gosto de todos. Ministério Público eu adoro. Se o Ministério Público parar de trabalhar, eu estou ferrado. Não parece nada no escritório. Fico lá matando mosca. Entendeu? Quanto mais, aliás, quanto mais operações eles fazem, eu fico de casa só sorrindo. Vai sobrar alguma coisa. A sociedade, o povo sempre faz aquela merdinha, não tem jeito. Então, quando cai, vai ter que ter advogado. Não tem jeito. Não tem jeito. Todas essas operações enormes aí, você pode ter certeza. Tem um advogado ali por trás, recebendo, e muitos recebendo muito bem. Porque tudo precisa do advogado. Você é indispensável. E quando você tem esse posicionamento firme, quando você estuda, quando você sabe o que você está fazendo, quando você tem segurança no exercício da sua atividade, meu amigo, aí é outra história. Mesmo que não tenha cabelo branco ainda como colega aqui, ou eu, entendeu? Mesmo você com esse cabelo pretinho, bonitinho, essa barbinha bem feita, entendeu? Você com esse cavanhaque aí diferente. Ó, que vale nessa aparência física, não. Tá certo, você tá bem arrumadinho, bonitinho, né? Assim, tá com a indumentária que o sistema exige. E se tiver bem vestido, melhor ainda, entendeu? Que aí eu pego a mão, tá bem na parada. Isso é R$8.000, R$10.000. Pô, aquela gravata ali custa grande, né? Aí, se você tiver necessidade disso, não tiver, pode ser um terno comum mesmo, que o que vale é na hora que você começa a falar, é quando você escreve. E o outro está lendo o que você escreveu. Se você escreveu de forma correta, se você estudou efetivamente, se você leu, se você fundamentou, se você conseguiu ser persuasivo naquilo que você está falando, você tem que trazer aquilo que o juiz está lendo para você. Você tem que falar para o juiz, excelência, isso aqui, seu animal, ó. É dessa forma que aconteceu, moço. Não é desse jeito, não. Ministério Público. É o acusador. Auxiliar número 1 do demônio. Deixa ele para lá, ué. Não vai ter o problema dele para lá. Entendeu? O sistema é punitivo na área criminal. O sistema é assim. E você peitar esse sistema na área criminal, meu amigo, não é fácil, não. O sistema todo é montado assim. Ele é todo montado para excluir você, porque ele quer punir, e você vai impedir. Essa vontade louca do Estado de punir, de prender, de condenar. Infernos. Tem raríssimas exceções que justificam a situação dessa. Prender pessoas! É absurda. É preciso de advogado, entendeu? É por isso que você, quando recebe aquela carteiraça de estagiário, aquela carteiraça de advogado, você vai jurar também defender os direitos humanos. O advogado sabe defender como ninguém. Quando você tem essa sensibilidade, né? Tem esse sentimento, você estudou para isso,
você entende disso, você pratica direitos humanos, porque falar direitos humanos todo mundo fala. Agora, praticar efetivamente direitos humanos, lutar pela defesa de quem quer que seja, especialmente da minoria, estar do lado da minoria, contra esse aparato horroroso e punitivo do Estado, que o sistema é assim. É como o Sérgio disse, você quebrar uma prisão ilegal, retornar um filho para casa, retornar um pai para um filho, é um trem. Aí eu vou ter que puxar essa linha para nós, né, Sérgio? Que sou advogado criminalista pena. Depois de uma vitória dessa, é uma noite intensa de atividade social, sem necessidade do auxiliar. Civilista não tem esse prazer, entendeu? Civilista não vai conseguir essa condição. Mexe com a sua adrenalina. Você se sente quente, você se sente poderoso. É como se você fosse um super-homem. Quando você consegue fazer uma justiça quebrando esse poder avassalador do Estado, que você sabe. E eu digo até, se você quiser conhecer o Estado, e em centro universitário assim, a palavra que você mais escuta é Estado. Entra professor, fala Estado. Sai aquele, entra outro, Estado. Eu ficava doido quando era estudante. Falava, que miséria é essa? Vai entender, sentir o Estado. Que praga é essa? O que é isso? O que é esse Estado? E cada um definindo uma forma. E eu querendo saber o que é o Estado. Eu fui descobrir depois de formado que Estado é poder. É o poder. Você quer conhecer o Estado? Faça algo para ele prender você. Faça algo para ele manietar você. Você vai sentir o poder do Estado. Força do Estado. É, não. Só tem um profissional que luta com ele. É o... Principalmente criminalista. Não você pode aventurar, então, mas não é bom aventurar na área criminal, não, porque a consequência é terrível, né? A consequência é terrível. É o advogado que vai restabelecer a condição justa, combatendo, lutando contra esse poder infeliz, avassalador de toda a estrutura do sistema jurídico, do sistema de Estado e até a sociedade também contra. Aqueles cidadãos dizem praticou um fato A, B ou C. Eu digo muitas vezes, dependendo do crime que você praticar, você vai ter somente duas pessoas do seu lado. A sua mãe, se viva ainda for, e seu advogado. Agora, olha a responsabilidade que você tem. Você, contra tudo e contra todos. E a lei também determina que não pode impedir você de agir. Qualquer manifestação, qualquer desejo ou qualquer expressão de desagradar quem quer que seja. E não há hierarquia entre você, juiz, pagador, promotor. Devendo todos tratar-se com humanidade, com respeito. Mas eles não respeitam a gente. Se você não impor o respeito, não impor o respeito. E aí você precisa estudar e entender a lei de 1906, saber dos chamados crimes afiançados. E para finalizar, a OAB tem uma série de políticas que nós usamos na prática para facilitar o seu dia a dia. Aí nós temos resoluções com a Polícia Militar, comanda a Polícia Militar, e estabelece a situação do policial que está comandando aquela guarnição, especialmente no momento de prisão em flagrante. Quando chega um advogado, nós temos resoluções com a Polícia Civil, acordos entre a OAB e o Comando da Polícia Civil, que tratam também e determina pontualmente situações que o delegado, o policial, tem que passar a pensar, entender e agir quando comparece à delegacia um advogado. No sistema prisional, a mesma coisa, mesma coisa. Sabe por quê? Eu descobri uma coisa muito tempo atrás. Esses mal-amados, eles têm dificuldade de respeitar a lei. Mas eles não têm dificuldade de respeitar uma resolução que vem do comando da instituição a qual eles pertencem.
E aí nós passamos a agir, nós, OAB, passamos a agir dessa forma, de criar essas resoluções, tudo pensando em facilitar o seu trabalho amanhã, quando você chega na delegacia, quando você está diante da guarnição policial no momento de prisão em flagrante, quando você faz sistema prisional, quando você vai até o Ministério Público, você acredita em promotor de justiça, não deixa você ver o que é. Aí você vai encontrar isso. Ele é o fiscal da lei. Aí você fala, peraí, vai para o secretário dele. Que dispositivo da lei 8.906 não vale aqui, não? Eu vou ter que tomar uma providência, porque isso é crime. Pronto. Você vai ver que você vai ser atendido demais. Você passará a ser respeitado. E para finalizar, e finalizando mesmo, eu quero dizer que foi com muita honra, com muito prazer que eu aceitei esse convite de estar no número dos outros. Meu vizinho, meu escritório aqui do lado. Meu escritório é lá em Timbiras, antes da Afonso Pena. Se passar lá, dá uma paradinha para tomar um café, lá no escritório tem um canhão na porta. Botado no quartel, inclusive. Vai guerra! Canhão na porta, botado. Todo mundo que passa lá, Sérgio, fica olhando pro canhão. Na hora que olha para lá, fica olhando pro canhão, entendeu? Vai ser um prazer receber qualquer um de vocês lá. Dizer, finalmente, um recado que falo para os alunos de aulas de graduação há muitos anos, era aluno, para fazer você estudar, para fazer você ler. Se você realmente for vocacionado, por quiser abraçar essa profissão de liberdade plena, de composição de conflito social, de ter aquele pensão que ninguém mais tem, mas que só Deus. De retirar uma pessoa das garras do Estado, devolver um pai de família para o filho, devolver um filho para o pai e para a mãe. Se você quiser ter isso, meu amigo, você tem que estudar, estudar, estudar e conte com todo o apoio do ABMG. Venha nos conhecer de verdade. Muito obrigado. Hein? Nós gostaríamos de agradecer essas palestras brilhantes. Vamos deixar o professor ficar à vontade, o nosso presidente. Deixa eu ficar à vontade, porque acho que ele tem outro compromisso agora, né, com o professor Isabel. Então, Esse homem tem deixa eu ficar à vontade. A gente queria registrar também a presença, né, do professor Ricardo, registrar também a presença do nosso professor Lara, que é também primeira-dama, né, esposa. Nossa professora também, ela é professora aqui. É isso aí. E ele acabou casando com a civilista, né, gente? Tá vendo? É? Quando você vê uma pessoa. Aí, quando você vê uma pessoa de pé no chão, ganhando de uma grande empresa, dá uma alegria tremenda. Né? Então, não é só o criminalista, né? Não é só aquele que elabora no dia a dia do penal, que tem toda essa alegria. Mas eu gosto de ver, né? Os criminalistas. É tão gostoso, né? Tem essa vontade, esse desejo, essa fome. Eu sei que no fim vai todo mundo vir do meu lado mesmo, não tem problema. Né, gente? Então, vai durante aí, né, esses tempos de faculdade, depois vai namorando com o penal e casa com o civil. Né, gente? Então, queria deixar o professor à vontade e abrir para algumas perguntas. Eu sei que nem tantas, por causa do avançado. Na hora. Certo? Pode pedir, querido. Então, senhores, muito obrigado pela oportunidade, professor Calil, Rafael, Lindomar, Adilson. A UAB de Minas Gerais está às ordens, à disposição para cumprir suas missões institucionais. Eu sugiro que vocês acompanhem o trabalho da Ordem no Instagram, @ABMGOficial. Aí, se quiserem acompanhar o meu trabalho do presidente, @SérgioR.Leonardo. Amanhã mesmo eu estarei às 15 horas. Talvez eu precisar de você no fim da reunião, porque às 15 horas tem uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes para tratar de prerrogativas da advocacia lá em Brasília. Talvez, ao fim da reunião, eu precise do serviço. Eu sei, senhor. Muito obrigado. Um ótimo evento para vocês. Obrigado. Isso aí. Agora, brevemente, né, pelo menos umas duas perguntas. Temos aí, né, algo democrático e aberto. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui, Angela, só pode falar aqui. Da aprovação na ordem. A gente recebe bem baixa a aprovação na ordem.
Você percebe hoje que a aprovação da OAB ainda é um número bem baixo. E, como os outros da tecnologia, hoje os tribunais digitais, eu gostaria de saber se a OAB tem um plano, um objetivo, ou um processo de flexibilizar a prova, ou de aumentar o número de exames humanos, tem cuidado, não permanecer de anões, né? Então, eu gostaria de saber da OAB se existe um plano de contingência para que esse número seja elevado aí. Esse pode pegar. Bom, eu sei, na verdade, o Marcelo estava, o Roberto estava até aqui. Ele é o presidente da comissão de fiscalização do estágio e aí da sustentabilidade. O que aí o Adilson talvez possa, né, tá vendo com vocês melhor, mas o que existe é uma preocupação da OAB com esse número de faculdades e número de estudantes que estão saindo das faculdades. Isso é que agora os novos exames têm algumas matérias que antes, né, não tinham direito ambiental. O que eu uso que a tendência é ficar, acho que não há flexibilização em relação a. Eu não ouvi até hoje, mas não sei nada disso, de aumento de número de provas por ano, também qualquer outra flexibilização. Isso é consequência do número de faculdades que nós temos hoje no Brasil. A tendência é realmente a exigência muito maior do exame da ordem. Mas o intuito da dificuldade é a gente. Aqui é. Não, o intuito da Dificuldade de filtrar. exatamente, filtrar. Pelo número de faculdades que nós temos, Mas sabe que nem todas são. O número de alunos que teria que aumentar, porque está dando sociedade. Não, tem 20 de mais ou menos 640 faculdades de direito. Então, se a gente pegar aí faculdade com mil, nós estamos falando aí de 1.200, 1.000 alunos. Né? Então, a ideia é, como o MEC, que é exatamente, como a questão é o MEC, essa aprovação, enfim, toda essa transição da faculdade, o que a OAB pode fazer é a prova da ordem, filtrar essa saída. A última pergunta da Flávia. Bom, hoje, no Instagram da comissão, tem todos os requisitos, inclusive a gente faz um passo a passo, tá, para facilitar. Hoje, o requisito está no 7º período, tá? E aí eu aproveito até para fazer um spoiler aqui. Existe um projeto de lei travado na Câmara, lá em Brasília, que é para reduzir para o 5º período. Então, a gente precisa desse movimento, né, da comissão, e agora, mais do que nunca, para a gente conseguir reduzir isso para o 5º período. Porque é uma questão, antigamente, de grade curricular, que a gente sabe que mudou hoje, na atualidade. Mas o primeiro requisito é 7º período. Estudante regular, né, na minha época chamava 7º fatorial, né, que é o 7º, 6º, 5º, 4º, enfim, pode também tirar, desde que a conclusão do curso seja em 2 anos. Tá? E também está cursando prática jurídica ou estágio profissional. E aí a faculdade tem alguns documentos que a faculdade emite, que é a declaração de conclusão de curso, cursando prática e também ética, a matéria de ética, por isso o 7º período. E aí você pode tirar. Hoje não tem inscrição, não tem nada, só levar a documentação. Comissão.oabemg. É até importante essa pergunta, porque muitos alunos questionam. Professor, por que prática simulada está tão cedo no curso? Porque ele está tão cedo, né? Razão é essa. Então, é necessário. Não fala, tinha que ser no 9º e no 10º. Então, você ia demorar muito para conseguir ter acesso. Queria agradecer a todos os alunos que estiveram conosco, agradecer ao AB, agradecer ao professor Adilson, agradecer ao professor Rafael, e a todos.
Não, tem vários.